sensação de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás, 2491, telefone 221-6636. Maclum, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Maclum, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro, 455, fone 221-6418. Não faça planos sem a Unimed. Ao decidir por uma assistência médica para você e sua família, pense naquela que oferece o que há de melhor, respeito pela vida. Só a Unimed tem estrutura para garantir um alto padrão em medicina, com livre escolha de médicos e serviços credenciados. Só a Unimed tem real cobertura nos procedimentos mais sofisticados em todo o Brasil. Só a Unimed tem um perfeito sistema de remoções aéreo médico e terrestre com cobertura em todo o país. Isso significa total proteção para quem você mais gosta. Consulte-nos hoje mesmo. Nossos representantes o visitarão sem compromissos. 222-5240. Unimed, Sistema Nacional de Saúde. Rua Rio de Janeiro 767, Divinópolis. Ao sol da verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, no Evangelho de São João 16:13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os pré-juízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Amigos da Rádio Minas, bom dia. Que a
paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que sua luz possa iluminar o nosso entendimento, dilatando nossa compreensão, para que a mensagem espírita possa adentrar em nossa vida, nos transformando dia a dia nesta grande jornada evolutiva do espírito imortal. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro pela sua Rádio Minas, sob o patrocínio de Chaveiros ABC, Cactus e Macom. Este programa é uma produção CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Apoio AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Apresentação Ariston de Menezes. É com muita alegria que estamos de volta nesta sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. Aqui você também participa do nosso programa, bastando telefonar para 222-0001 ou 222-0002, dando suas sugestões e tirando suas dúvidas. Bom dia, amigo ouvinte. Hoje, 20 de dezembro de 1997. 97 está terminando e 98 está assim bem pertinho de nós, né? E o Natal mais próximo ainda. Então, para você que está começando agora conosco o Projeto Futuro, aquele bom dia e que a paz de Deus esteja conosco durante todo esse momento e durante toda a nossa existência. Em nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema sexualidade. Eu gostaria de, antes da gente começar, falar com os ouvintes, aqueles que participaram a semana passada pedindo que houvesse um programa sobre homossexualismo e sobre sexualidade, que esse programa de hoje não foi planejado especialmente por causa do pedido. Ele já estava programado há mais tempo de hoje ser esse tema sexualidade. Então, possivelmente, futuramente, a gente fará um programa só sobre homossexualismo. Hoje falaremos sobre sexualidade e também abordaremos um pouquinho o tema homossexualismo. A você, ouvinte, que participou, nosso agradecimento. E a todos os ouvintes, eu quero enfatizar isso, que você pode participar do nosso programa através dos telefones 222-0001 e 222-0002, fazendo sua pergunta, dando a sua sugestão e também concorrendo no final do programa a um livro espírita. E o livro que nós estamos sorteando hoje é o livro Quem Tem Medo da Obsessão. Então, você que participar, que a gente conta com a sua participação, porque o programa é para você, estará concorrendo ao livro espírita. Hoje quem vai falar conosco sobre sexualidade é a Janete e a Maria Helena. Primeiramente vamos falar com a Maria Helena sobre o que é sexo e depois com a Janete sobre o que é sexualidade. Bom dia, Helena. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã com vocês. O prazer é todo nosso, mais uma vez conosco. A Helena está sempre participando, sempre ajudando dentro do movimento e aqui no Projeto Futuro. Helena, o tema sexo é um tema muito comentado, mas pouco estudado. As pessoas geralmente têm medo de aprofundar nesse tema. Então, hoje, falando sobre sexualidade, eu gostaria de saber e passar para o ouvinte, através do seu conhecimento, do seu estudo, o que é sexo, o que é realmente isso aí que a gente tem tanto medo de falar, tem tanto tabu em cima dessa palavrinha, de 4 letras apenas, mas que faz um rebuliço danado. O que é sexo? Eduardo, sexo, nós interpretamos ele muito erradamente, porque sexo é a lei de atração que une todos os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e inorgânicos. No livro Ação e Reação, do André Luiz, um mentor espiritual dele, um orientador lá no plano espiritual chamado Silas, ele nos coloca que, examinando o sexo como força atuante da vida, à face da criação incessante, ele palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. A mesma força que une os astros entre si é a mesma que une os átomos de oxigênio e hidrogênio, formando a água,
que nos alimenta, que nos serve de base. E decorre do mesmo princípio. E a própria influência do Cristo, ele nos coloca, até fazendo um questionamento, que a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Se é uma lei de atração, né? E ele não veio aqui justamente para isso? Então, sexo não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Então, o sexo representa, deste modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza, em que evolve aprimorando si mesma, né? O sexo é uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz, que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Sendo o sexo uma faculdade criadora a serviço do amor, os nossos órgãos genitais, masculinos ou femininos, são apenas o aparelhamento de exteriorização dessa força, dessa energia, assim como os olhos são da vista, o cérebro do pensamento e assim por diante. A nossa formação, Eduardo, sempre nos colocou o sexo como algo sujo, ruim, pecaminoso. E seria muito injusto subtrair essas manifestações sexuais aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões eróticas se entranham na estrutura da alma, fazem parte do próprio espírito, é o próprio, que é uma energia própria do espírito. E ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de lhe garantir a libertação, tão falada, libertação sexual, né? Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso, Eduardo, nós devemos e precisamos saber o que fazemos com essas energias genésicas, observando como, com quem e para que nós utilizamos de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, isto é, segundo o que dermos afetivamente aos outros, isso nós receberemos em igualdade de força, intensidade e condição. Nossa, maravilhoso isso. Essa visão eu ainda não conhecia o sexo nessa ótica, muito bonito. Continuando o nosso assunto, nesse ponto aí tem várias dúvidas e acho que eu vou aprender bastante junto com o ouvinte hoje. Os espíritos possuem sexo? O Eduardo, no Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: tem sexo os espíritos? E tem como resposta a espiritualidade o seguinte: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Sempre que nos referimos a sexo, logo nos vem a visão da forma física. E isso é fatal, né? Os órgãos genitais a se penetrarem. Mas, como dissemos, sexo é energia criadora. E não podemos nos esquecer que as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, da riqueza das indústrias, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Nós não construímos nada sozinhos. Em todas as empresas de crescimento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam
reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que elevam a humanidade da terra para o céu. Então, por ser uma força criadora, todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades dependem dessa força, né, dessa energia sexual. Então, nós criamos arte, como eu disse, né, a arte, o desenvolvimento, está toda ela correlacionada com isso. E não só o sexo, como nós o entendemos. Muito lindo. O que vem a ser a palavrinha sexualidade? A gente tem muita dificuldade para entender isso, porque tem muita gente que confunde essa palavra. Essa palavra parece que ela tem um significado todo especial. O que é sexualidade? A sexualidade, Eduardo, em âmbito mais restrito, né, para a gente não ampliar muito nossa resposta, para também não confundir nossos ouvintes, a sexualidade consiste num conjunto de fenômenos da vida sexual destinada à reprodução da espécie. Todavia, em torno do aspecto psicológico, emocional, a sensualidade é determinada por características próprias das encarnações e dos dispositivos gerados pela vivência do espírito. A sexualidade ela pode ser estudada por 3 aspectos muito importantes. No da reprodução através das características físicas, no psicológico, das vivências de vidas passadas e no aspecto geral da capacidade espiritual de criar, de produzir e de evoluir através das conquistas morais e intelectuais que se processam nos planos da vida física e na vida espiritual, obedecendo à lei natural. Crê-se que a sensualidade entre 2 seres que se amam vise a complementação emocional, sensorial, psicológica e espiritual, o que impõe que a relação deva ser o mais saudável possível. Então, numa relação sexual, crê-se que essa sensualidade que envolve esses 2 seres é para crescimento mútuo, né? Para a harmonia também Exatamente. Dos dois. Como eu disse, né, hoje estou aprendendo, como sempre, estou aprendendo muito com o ouvinte. Essas questões são muito importantes. E agora, para o ouvinte, 20 para as 10, aliás, 10 para as 10, desculpe. Só para dar um intervalinho aqui, eu gostaria de, nesse dia que antecede ao Natal, como Projeto Futuro, o último antes do Natal, oferecer ao ouvinte uma sugestão. Você que está pensando ainda no presente de Natal que vai dar, que tal dar um livro espírita? É um presente e tanto. A banca do livro espírita é um local muito próximo aqui do centro, que é muito fácil de encontrar livros espíritas e é um presente muito bom. Além de você estar presenteando, você está presenteando com um presente que ele vai carregar não só durante essa vida, mas por toda a eternidade, conhecimento que ele vai estar adquirindo para toda a eternidade, um presente muito durável. Voltando ao nosso assunto, em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem, ou seja, um espírito que hoje é homem, vira daqui para frente, na próxima encarnação, animar o corpo de uma mulher e vice-versa, aquela popular brincadeira, né? Na próxima encarnação quer vir homem, na próxima encarnação quer vir mulher. Tem jeito disso? Pode acontecer? Eduardo, no Livro dos Espíritos, né, a espiritualidade nos coloca o seguinte, que sim, hoje eu posso estar aqui como mulher e amanhã como homem, e assim vai durante as nossas reencarnações, né? E ele ainda coloca que sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das encarnações. O espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra no recesso do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar.
O tipo de prova, né, Eduardo, ou de missão do espírito poderá determinar o corpo que melhor se ajuste às exigências da reencarnação. Se eu sou hoje mulher, talvez porque eu tenha necessidade de desenvolver as qualidades femininas, de paciência, de maternidade, e um espírito com a psique masculina poderá reencarnar-se no corpo feminino e adquirir qualidades próprias da natureza feminina, facultando o desenvolvimento da sensibilidade criadora em seus níveis de manifestação. Do mesmo modo, o espírito com psique feminina poderá reencarnar-se no corpo masculino, e isso lhe possibilitará o interesse pela aquisição de características acentuadas de segurança, proteção, conquistas, curiosidades científicas, indagações filosóficas, interesse por comandos, desafios e revolução em diversos níveis, bem próprio essas características, né, da natureza masculina mesmo. Você pode virar e falar assim, mas existem mulheres que possuem essas qualidades, mas essa mulher de hoje pode ter sido um homem em outras reencarnações e desenvolveu já essas qualidades. E Kardec ainda coloca, no final da resposta, ele coloca o seguinte: os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, como nós mesmos já falamos, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia os que sabem os homens. E se nós estamos aqui para evoluir, crescermos espiritualmente, intelectualmente, igualdade de condições, nós necessitamos desenvolver as qualidades tanto da psique masculina como da psique feminina. Porque o dia que nós chegarmos a ser seres tão iluminados, né, como Jesus, nós deveremos ter a sensibilidade, mas também teremos que ter esse interesse das indagações filosóficas e científicas próprias do sexo masculino, no caso. Correto. A gente fica vendo dentro da doutrina espírita que cada conceito nos ajuda a despojar de um punhado de escamas que a gente vai carregando no decorrer das existências, né? O machismo e o feminismo, hoje em dia também falado, caem todos por terra, né? Nessa relação, porque tudo tem que... Eles impulsionam, né? Eles impulsionam o ser humano ao desenvolvimento, à evolução, porque levantam questionamentos. Inclusive o feminismo levou o homem realmente, o ser humano, não o homem sexo masculino, o ser humano a descobrir que somos iguais, que temos capacidades iguais. E a mulher antigamente era colocada numa posição de inferioridade. E agora, com esse movimento, permitido, é lógico, pela espiritualidade, a gente desenvolve nosso modo de pensar. É assim que a gente vai crescendo. A gente tem que pegar as duas experiências, né? Exato. Continuando, então, tem várias perguntas nesse assunto. Hoje o tema é muito forte e a gente está com sede de aprendizado. Então, o que acontece numa relação sexual, a gente já sabe que fisicamente ocorre troca de energias, é claro. Agora, numa relação sexual, ocorre alguma troca de energia também a nível espiritual? Ocorre alguma troca de energia? O Eduardo, o Raul Teixeira, em um dos seus livros, ele coloca que no casamento duas almas se unem sob a bênção do amor. E essa sublime energia criadora que se movimenta em todo ser humano, chamada energia sexual, estabelece a nutrição hormônio psíquica do casal, ocasião em que se diz simbolicamente que os dois se tornam uma só carne, facultando que levem uma vida harmonizada, a semelhança de quem se vale de um copo d'água fresca quando tem sede. Então, há uma troca incessante hormônio-psíquica. Então, junto desses hormônios em atividade durante relacionamento sexual, chamado relacionamentos do amor, né? Seja na expressão genital ou nas trocas de ternura, no envolvimento do carinho,
desenvolve-se outras formas de energias decorrentes da energia mental, capaz de alimentar os centros genéticos, né? Os chamados centros de forças do corpo espiritual, repercutindo sobre o corpo físico, fechando o circuito do amor conjugal. Enquanto, Eduardo, reencarnados aqui na Terra, os espíritos, na sua quase totalidade, necessitam dessas experiências, sobre risco de enfermarem psicologicamente, espiritualmente, quando não ofertem nem recebam esses néctares da vida. Daí dizerem, né, algumas pessoas falam que ser o egoísta afetivo um verdadeiro sonegador de energias de vida, mostrando-se por isso sempre enfermo, fechado dentro de si mesmo, sempre neurótico ou padecendo os mais graves mazelas. Aquelas pessoas, né, elas não são afetivas de forma alguma, então a gente fala que elas são sonegadoras e elas se tornam pessoas realmente doentes, porque não dão de si, não doam de si mesmo. Porém, essas energias criadoras não são encontradas somente nos casais, mas está presente em todas as criaturas, que muitas vezes nós pensamos, mas eu sou solteiro, eu nunca casei, ou eu sou viúva, eu enviuvei cedo, como que fica isso? Eu vou adoecer? Não. Essas energias são encontradas, né, em todas as criaturas. Assim é que ela está, um gesto enternecido entre almas que se amam, independente de relações conjugais, independentes de contatos genitais. Ela está ativa no afeto dos amigos que se abraçam, que se tocam, ou simplesmente que se envolve psicamente, sem qualquer contato corporal, produzindo o mesmo efeito da troca de energias de uma relação física. Então, aquele abraço que a gente dá no amigo, ou mesmo no filho, o afeto que a gente vai doando da gente e que a gente recebe do outro, às vezes nem precisa haver o contato físico, só a vibração de sentimento que liga essas duas pessoas já produz essa troca de energias necessária ao nosso reequilíbrio psíquico. Então há uma troca de energia, sim, e muito mais intensa do que nós imaginamos. A questão do homossexualismo, da homossexualidade, foi colocada pelo ouvinte pedindo um programa só sobre isso. Não temos o programa ainda, mas a pergunta, fique atento ouvinte, a resposta: como se explica a homossexualidade? Eduardo, a homossexualidade é um assunto muito vasto, muito profundo, que realmente mereceria um programa ou até mais para se conversar a respeito, para se esclarecer. O que nós vamos fazer aqui é dar uma leve pincelada, porque realmente é uma pergunta para muitos questionamentos. E a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade em alguns círculos da ciência, define-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo. Não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por imenso número de reencarnações, ora em posição feminina, ora em condição masculina, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. A individualidade em trânsito, numa encarnação, da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços femininos ou masculinos em que estagiou por muitos séculos, verificando semelhante processo com referente a mulheres e a homens nas mesmas circunstâncias.
A escolha do corpo físico, Eduardo, fica subordinada não só a encargos particulares, como também no que concerne a obrigações regenerativas, obedecendo à lei de ação e reação, ou de causa e efeito, a que estamos sujeitos. Um homem que levou a promiscuidade uma mulher, que não respeitou o sexo feminino quando em outras encarnações, fatalmente renascerá como mulher para aprender a valorizar. E a mulher, da mesma forma, como quando usou inadequadamente a sua reencarnação, é muito feminina. Então, há essa não aceitação do próprio corpo. É como se visse nela, não ela, mas um outro ser. Eu sou homem, mas me sinto como mulher. Por quê? Porque então, muitas das vezes, é regenerativo. É importante esse processo para que ela aprenda a valorizar o outro sexo. Em alguns casos também, espíritos cultos e sensíveis, com aspirações, para realizar tarefas específicas na elevação de si mesmo, rogam, imploram aos instrutores da vida maior que o assistam à própria intervenção no corpo físico, investimento carnal, oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem, com que se garante contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a preservarem sem maiores dificuldades, se preservar para cumprimento dos objetivos a que abraça. Mas devemos lembrar, Eduardo, que existem várias causas que acentuam ou afetam diretamente o psiquismo do espírito encarnado, levando à homossexualidade, pois o espírito sofre as consequências do corpo físico, do meio onde vive e das circunstâncias que o cercam. Todos esses fatores, porém, não levariam a essa tendência ou à própria homossexualidade se não encontrasse no espírito uma predisposição provocada pela indisciplina mental e invigilância moral de outras encarnações e até dessa própria encarnação. Essas invigilâncias são capazes de perturbar o mecanismo natural da sensualidade antes, durante e após uma encarnação. Observado, é muito importante isso, que todas as vezes que observarmos as tendências homossexuais nos nossos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. É muito importante que a gente não recrimine. Muitas vezes, quando é um filho, um irmão, alguém mais íntimo nosso, a gente despreze, a gente recrimine, a gente condene. E isso não é adequado. Nós não estaremos ajudando, nós estaremos dificultando aquele ser vivenciar os momentos tão necessários a ele. A gente tem que ajudá-lo através de conhecimentos, levá-los a ter conhecimentos, a se educarem moralmente, para atingir um equilíbrio. Isso é importante. Então a gente nunca pode menosprezar esses companheiros e sim auxiliá-los. Tá bom. Entre os espíritos desencarnados, depois que o espírito já foi lá para o plano espiritual, ainda ocorrem relações sexuais? O sexo em si é instrumento excretor a serviço da vida, programado pela divindade para servir de veículo à perpetuação da espécie nos seres pelos quais se expressa. Na vida espiritual, Eduardo, não há necessidade de perpetuação da espécie. Por isso, não há relação sexual. O espírito, porém, quando inferior, ainda pode sentir falta no mundo espiritual do sexo, assim como sente do álcool, do fumo, da alimentação. Então, ele vai procurar se satisfazer do mesmo modo, aproximando-se dos espíritos encarnados na mesma sintonia que eles. E isto é com as mesmas sintonias e com as mesmas necessidades, desejos e anseios.
Como nós já vimos em outros programas, é assim que eles conseguem se satisfazer quando são alcoólatras no mundo espiritual, quando são viciados de qualquer gênero. No sexo também, eles se aproximam. Diz, o mesmo mentor que eu citei anteriormente, Silas, no livro Ação e Reação, que foi Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. E que a assertiva é respeitável em nos reportando as experiências primárias do espírito no campo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, se assegura a estabilidade de todo o universo. A alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, o prazer de descobrir, o prazer de purificar, de redimir, de iluminar, o prazer de estudar, o prazer de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres, condizentes com as mais santificantes estágios do espírito. Encontramos, deste modo, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento da humanidade, sem jamais se tocarem uma nas outras, do ponto de vista fisiológicos, embora permaneçam constantemente unidas através da energia do amor, para edificação de obras a que se afeiçoam. Então isso é muito importante, o que Silas coloca aqui. Realmente, sexo é prazer, mas a gente encontra prazer numa infinidade de coisas além do contato físico. Maravilhoso tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje. A gente agradece a sua presença, Helena, e deseja a você, e além de te dar a oportunidade de falar com o ouvinte, um feliz ano novo e um feliz Natal e um próspero ano novo. Eduardo, eu agradeço e gostaria de falar com os ouvintes que lhes desejo muita paz, muito amor e que realmente esse Natal a gente reencontre o verdadeiro sentido do Natal, que é a mensagem de Jesus. Um bom dia a todos e muito obrigada. Nós que agradecemos. Querido ouvinte, eu já também estou me despedindo. Antes disso, quero enfocar a sua participação, é muito importante para nós. Essas perguntas que vocês fazem, a sua participação, tudo isso faz parte do Projeto Futuro, que é um programa para você aprender, para todos nós crescermos nesse trabalho de evolução da humanidade. Além disso, eu quero despedir-me desejando a vocês uma santa noite de Natal, que seja cheia de bons sentimentos. Aproveitem os momentos de união da família para reconciliar com aquela pessoa que talvez você tenha brigado e para valorizar cada vez mais essa mensagem linda do Natal, que é o nascimento do amor na Terra através da pessoa de Jesus Cristo. Um bom dia e os nossos comerciais. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Macon, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Macon, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro 455, fone 221-6418. Não faça planos sem a Unimed. Ao decidir por uma assistência médica para você e sua família, pense naquela que oferece o que há de melhor, respeito pela vida. Só a Unimed tem estrutura para garantir um alto padrão em medicina, com livre escolha de médicos e serviços credenciados.
Só a Unimed tem real cobertura nos procedimentos mais sofisticados em todo o Brasil. Só a Unimed tem um perfeito sistema de remoções aéreo médico e terrestre com cobertura em todo o país. Isso significa total proteção para quem você mais gosta. Consulte-nos hoje mesmo. Nossos representantes o visitarão sem compromissos. 222-5240. Unimed, Sistema Nacional de Saúde. Rua Rio de Janeiro 767, Divinópolis. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás, 2491, telefone 221-6636. Você sabia que no dia 18 de dezembro de 1903 desencarnou Augusto Elias da Silva, fotógrafo de profissão, fundou a revista Reformador, foi um dos fundadores da FEB. Bom dia, amigo ouvinte. A partir de agora é o Carlos Henrique com você na segunda parte do Projeto Futuro dessa manhã de sábado. Eu estou aqui com a Janete e a gente vai falar sobre o tema sexualidade. Bom dia, Janete. Bom dia. Janete, estou dando sequência nessa aula aqui. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é o índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos. Então, Janete, o que é poligamia? O polígamo é o homem casado com mais de uma mulher ou a mulher casada com mais de um homem ao mesmo tempo. Exatamente, isso aí. E a monogamia contribui para o progresso da sociedade, Janete? A monogamia, ao contrário da poligamia, é o estado conjugal onde os 2 indivíduos de sexos diferentes se unem formando um par. O marido tem uma só esposa e a mulher um só esposo. Nossa cultura preserva a monogamia, embora ilegalmente ocorra transgressão à lei. É preciso considerar que a sociedade tem em sua base a família e essa passa por uma séria crise. E o progresso social, ele pressupõe ética. Isso. Em que bases deve ser a educação sexual, Janete? Olha, primeiramente, nós temos que rever esse conceito de sexual. É preciso fazer a distinção entre sexual e genital. Segundo Freud, que é o pai da psicanálise, a energia que impulsiona a vida é sexual, que ele chamou de libido. O homem é de natureza sexual e a sexualidade existe desde o começo da vida. Acredito que é sobre essas bases que a educação sexual deve se assentar. A pulsão sexual está presente desde as primeiras fases do desenvolvimento da criança, é bem anterior à puberdade, que é o início da maturação sexual. Só que os mitos, os tabus, os preconceitos, eles fazem da sexualidade algo impuro, trazendo para a esfera da sexualidade a culpa e as neuroses. As crianças são seres sexuais, mas as pessoas, por considerá-las puras, as dessexualizam. Assim atribuem impureza ao sexo. É preciso considerar a curiosidade sexual da criança como algo natural, que deve ser respondido com sinceridade e naturalidade, na medida em que surgir. O adulto, ele deve responder apenas ao que as crianças lhe perguntam. Não precisa ir além da pergunta, nem inventar mentiras que só evidenciam o despreparo do adulto. A curiosidade das crianças surge quando elas buscam saber de onde vêm os bebês, a partir da observação do nascimento das crianças. Se a pessoa não responde corretamente às crianças, leva-as a duvidarem dos adultos e a passarem a esconder suas descobertas. Porque a ignorância, gente, ela não preserva a pureza.
Quando as crianças não são esclarecidas, elas buscam respostas com outras crianças, ou passam a imaginar